Olá! O nome dessa pesquisa é Confiabilidade entre Avaliadores do Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile, INTAP, estudo piloto. Por isso, estaremos falando sobre o INTAP, que é um instrumento de avaliação próprio da musicoterapia que foi criado em 2007 por um grupo de profissionais liderados por Baxter. Eles se reuniram e lançaram um instrumento de avaliação próprio da área que fosse capaz de avaliar o atendimento da musicoterapia em todas as suas nuances. Desde que esse instrumento foi lançado, ele vem sendo amplamente utilizado pelo mundo. Aqui no Brasil, em 2012, ele foi traduzido pelo musicoterapeuta Alexandre Mauá. E desde então, nós percebemos um alto nível de utilização do instrumento nas aplicações musicoterapêuticas. Revisões integrativas já demonstraram que esse instrumento vem sendo utilizado de forma errônea em muitos casos, o que justifica a construção de um manual de instruções para nortear sua aplicação. Como o instrumento foi escrito originalmente em inglês, todas as informações que norteiam sua aplicação estavam disponíveis apenas nesse idioma. Portanto, viu-se a necessidade de criar-se um manual de instruções em português que pudesse trazer os pontos principais da aplicação correta do instrumento. Este manual já foi produzido e alcançou sua validade de conteúdo após ter sido submetido ao julgamento de 10 juízes musicoterapeutas. Todos eles leram o conteúdo, que atingiu um total de 50 páginas, e fizeram suas avaliações por meio de preenchimento de um formulário online. No final, se considerou que o Manual de Instruções do INTAP atingiu sua validade de conteúdo, uma vez que o nível de concordância entre os juízes atingiu uma porcentagem maior de 50% em suas respostas. Essa pesquisa foi publicada em 2024 por Monticelli, Loureiro e Moreira. Ademais, também se percebeu que o manual alcançou a equivalência de itens e a equivalência semântica, proposta por Herdman, Fox-Rosby e Badia em 1998. E estes pontos são relevantes quando se considera que o manual foi construído tendo como base um material originalmente escrito em outro idioma. Portanto, visando tornar esse manual de instruções ainda mais robusto e fidedigno, passou-se para a aplicação do projeto piloto para uma busca de confiabilidade entre avaliadores, intencionando analisar o nível de concordância de avaliação entre os juízes. A confiabilidade entre avaliadores analisa a concordância entre diferentes observadores. Esses julgam o mesmo conjunto de dados e avaliam de acordo com o material em comum. É válido dizer que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e que todos os seus participantes concordaram em participar e assinaram o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 10 juízes musicoterapeutas foram convidados a participar dessas avaliações através de e-mail. Todos eles ou já tinham realizado sua formação no bacharelado em musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais ou ainda estavam cursando nessa mesma instituição. Depois de concordarem com os termos do TCLE, esses colaboradores foram separados em 2 grupos, onde um dos grupos teve acesso ao manual de instruções produzido pelo INTAP e outro não teve acesso ao manual. 2 vídeos curtos, com menos de 2 minutos de duração cada, foram disponibilizados para serem analisados. Os vídeos são oriundos de atendimentos realizados pelo projeto de extensão Musicoterapia no Distúrbio de Neurodesenvolvimento, da UFMG. De acordo com o que assistiam, os juízes deveriam preencher as habilidades propostas no domínio Musicalidade, subdomínio Fundamentos do INTAP, que são itens obrigatórios quando esse instrumento é aplicado. Aqueles que foram contatados por e-mail receberam esse material para avaliar, enquanto aqueles que tiveram contato presencial com os pesquisadores receberam os materiais em mãos. Após as análises desses juízes, para avaliar as correlações das respostas encontradas, foi aplicado o coeficiente de correlação de Spearman, escolhido por se tratar de dados não paramétricos e de uma amostra pequena, onde os dados não podem assumir uma distribuição normal. Em 1988, Cohen propôs uma interpretação de classificação dos valores de Rho.
Estes valores estão descritos na tabela. Quando vemos que ρ está aproximadamente a 0,10, classificamos a correlação como fraca. Quando ρ está aproximadamente em 0,30, classificamos a correlação como moderada. E quando ρ está aproximadamente a 0,50 ou mais, classificamos a correlação como forte. É válido citar que esse tipo de avaliação de correlação entre avaliadores com os valores de Cohen já foi utilizado em outras pesquisas da área da musicoterapia, como no caso de André et al. Em 2020. Por meio de análise do programa estatístico SPSS, foi possível calcular o ρ de Spearman para as observações dessa pesquisa. Vemos na tabela as correlações obtidas entre juízes que tiveram acesso ao manual de instruções do INTAP para realizarem suas análises, além da inserção dos dados analíticos da pesquisadora do trabalho. Nesta tabela, vemos a presença de 26 eventos classificados como correlações fortes, que estão marcadas em azul escuro, de acordo com as informações apresentadas pela legenda e baseadas nos dados de Cohen de 1988. Vemos também 10 eventos onde a correlação é significativa no nível 0,01. Agora, estamos vendo as correlações obtidas entre os avaliadores que não tiveram acesso ao manual, também com a inserção dos dados analíticos da pesquisadora do presente trabalho. Nessa tabela, vemos 26 eventos classificados como correlações fortes, marcadas em azul escuro, de acordo com as informações apresentadas pela legenda e baseadas em Cohen 1988. Por sua vez, vemos 16 eventos onde a correlação é significativa no nível 0,01. Em ambos os casos, vemos 26 eventos classificados como correlações fortes, porém, na tabela onde trazemos as informações sobre aqueles que tiveram acesso ao manual de instruções, vemos apenas 10 eventos com correlação significativa no nível 0,01, enquanto naqueles que não tiveram acesso ao manual de instruções, vemos 16 desses eventos. A próxima tabela apresenta as médias e os desvios padrões dos resultados de correlação de Spearman encontrados, daqueles que tiveram acesso ao manual e daqueles que não tiveram acesso ao manual. Diante desses resultados, nota-se que os valores são maiores entre aqueles que não tiveram acesso ao manual de instruções, enfatizando que estes juízes tiveram um maior nível de concordância entre si do que aqueles que puderam ler o manual. Também observamos correlações fortes em ambos os casos, quando se avalia a posição da pesquisadora, porém com valores mais altos quando se tratam daqueles que não tiveram acesso ao manual, comparados àqueles que tiveram. Portanto, em se tratando da confiabilidade entre avaliadores, percebemos que as correlações foram fortes em ambos os casos. Contudo, nota-se que os juízes que não tiveram acesso à leitura do manual de instruções antes de seus julgamentos acabaram tendo maior índice de concordância entre si do que aqueles que receberam. Esse fato leva a várias reflexões. Uma delas é que o INTAP é um instrumento amplamente utilizado em nosso país e, portanto, não são raras as pessoas que já tiveram algum tipo de contato e até mesmo algum tipo de formação sobre a aplicação do INTAP. Esses conhecimentos prévios podem ter colaborado para um resultado de alto nível de concórdia, já que alguns princípios básicos da análise possivelmente já constavam no conhecimento dos avaliadores. É válido ressaltar também que tais conhecimentos podem ser, inclusive, desassociados com as instruções originais do instrumento. Uma segunda hipótese para tal resultado é de que aqueles participantes que receberam material de leitura com as instruções de aplicação do INTAP tiveram um olhar mais crítico em seus julgamentos, não se deixando levar apenas por aparências. Eles se dedicaram a entender mais o conteúdo observável levantado por cada habilidade. E uma vez que aqueles que não receberam material para leitura possivelmente não tinham tais dados, é possível que eles não tenham se atentado a alguns pontos chaves no quais aqueles que tiveram acesso ao manual acabaram se debruçando. Uma outra perspectiva para o resultado é de que, como os juízes todos eram oriundos da mesma formação em musicoterapia, ou seja, a graduação da UFMG, todos desenvolveram olhares similares em suas maneiras de entender e utilizar o instrumento.
É possível que pessoas que recebam outros tipos de formação possam analisar o desempenho de um paciente de formas mais diversas, deixando de lado alguns padrões praticados pela própria instituição. Também é importante ressaltar que alguns juízes trouxeram comentários dizendo que sentiram falta de maiores detalhes sobre o caso da paciente que estava sendo analisado. Segundo esses comentários, seria importante que houvesse uma pequena descrição do caso, para que a avaliação pudesse ser mais segura e direcionada com a realidade da paciente. Por consequência da ausência de tais informações, os julgamentos também podem não ter sido tão precisos quanto o esperado. A partir dessas visões obtidas, obteve-se embasamento para tratar com maior direcionamento uma segunda coleta de dados acerca de confiabilidade entre avaliadores. Foi notório que uma instrução sobre a aplicação do instrumento e uma maior descrição sobre o caso do paciente avaliado é relevante para uma avaliação mais condizente. Tais pontos foram levados em consideração para caminhar em pesquisas futuras. Um novo estudo está sendo preparado com uma amostra maior e mais heterogênea. Ou seja, não apenas de musicoterapeutas advindos de uma mesma formação. O maior número de juízes poderá deliberar sobre um número maior de vídeos a serem analisados. Estes vídeos serão acompanhados por descrições mais detalhadas sobre o caso do paciente assistido. Espera-se que, dessa forma, os vieses encontrados na pesquisa atual possam ser superados. Muito obrigada!